gente pensando... Eu vou ser um pouco abusado. Talvez tivesse gente pensando em termos de Jesus e gente salva pensando que Trindade talvez não fosse uma realidade como a gente crê. Até porque a ideia de Trindade ela foi sendo percebida cada vez mais, embora as escrituras sejam claras. Mas o que eu quero dizer, irmãos, talvez a gente tivesse um crente salvo aqui em Romanos que não entendia Trindade. Achava até que era politeísmo. Tem hoje. Hoje tem, até a igreja, já fui de uma assim. Eu e Arthur, cadê o Arthur? Arthur, a gente foi de uma igreja assim, não foi? Unicista. Sério? Sério? Ele ainda é. Tem amigos unicistas. A Nazaré não tá assim agora? Não. Ele ainda é unicista. Jogou pra cima do pastor, né? Jogou pra mim, alguém pra ele. Essa questão do dia a dia, eu tenho uma experiência que assim, eu queria compartilhar com vocês. Eu era novo convertido. E aí assim, tá aquela sede de aprender. Aí eu tinha um amigo que era adventista, né? Amigo até hoje, Sérgio Souza Mafra. E ele falou assim, pô, você se converteu, legal. Me deu um livro azul, desse tamanho, chamado Terceiro Milênio, né? Daquele, né, bom. E eu devorei o livro, né? Eu queria aprender. Só que eu comecei a ligar os pontos. O cara começou a construir, né? Falando, não, papai é a besta, não sei o quê. Peraí, né? Aí ele ligou assim, não, porque só vai pro céu que tem a marca de Cristo, eu, aleluia, eu tenho a marca de Cristo. Só que ele falou assim, e a marca de Cristo é guardar o sábado. Aí eu falei assim, peraí. Eu falei, Senhor, o Senhor me ligou pra igreja de Nazareno pra quê? A igreja de Nazareno não guarda o sábado. Eu entrei em crise. Culto de terça-feira, pastor Alexandre, né, pregando, e eu não consegui prestar atenção em nada, que eu falei, não tem a marca de Cristo, eu vou pro inferno, e desesperado, e eu fiz algo que não se deve fazer, né, mas eu falei, Senhor, eu estava tão angustiado com aquilo, que eu pedi, Senhor, fala comigo, e eu fiz roleta russa com a Bíblia, né, não rodei ela, mas a Bíblia, exatamente, né, em Romanos 14. E aí eu comecei a ler, né? E esse versículo, não, sabe? Você sente aquele bálsamo do céu. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente, né? Quem distingue entre dia e dia, que era o caso dele, adventista, faz para o Senhor, né? E quem não faz distinção, também faz para o Senhor. Então assim, eu estava em crise, né? E esse texto aqui realmente foi libertador para mim entender. Tanto que tem algumas igrejas, não estou falando mal nem bem de nada, tá, gente? Está falando que acredita que o dia do Senhor é o domingo, né? Isso tem alguns problemas, não estou falando que é certo ou errado, né? Claro que a igreja dele, você vai ver em Atos, se reunia no domingo, fato, histórico, né? Mas a partir do momento que você fala que agora o domingo é o sábado, eu tenho que então seguir os padrões do que era o sábado. E guardar o sábado era o quê? 6 horas do dia anterior da sexta, você não podia, né? De acordo com a escola, né? Que você seguia, não podia andar, né? Só podia andar um estádio ou 2 estádios, dependendo do seu discipulador, né? Então assim, né? Até achei interessante uma vez uma irmã, não sei o que é interdenominacional, mas é complicado de falar, que a Igreja Batista, por exemplo, oficialmente tem essa visão, né? E aí ele foi reclamar que o pastor não... Poxa, por que você não foi? Eu estava dando me visitar no domingo. Porque no domingo é o dia do Senhor, eu não posso... Você mora muito longe, eu não poderia ir vacilar. Né? Dia do descanso, tem que descansar no domingo. O pastor falou isso? Falou. Né? E eu puxei o que eu conheço, amigo meu. Pastor Jaiminho. Ele tá a fadiga. Você vai ter um amigo, a gente... Eu falei, que isso? Ele falou assim, não, a gente não pode trabalhar muito, que é... Assim, então eu tô em pecado, né? Que domingo é que eu falo. Mas eu acho interessante essa questão de que todos... É o que ela falou de Colossenses, né? Quer comar, eu acho que é Colossenses. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, a Igreja de Nazareno, historicamente, já discutiu essa questão, né? Ainda que eu veja pastores, em particular, para não saber disso, né? Divinizar o domingo, né? Idolatrar o domingo, mas nós entendemos que, né? Falando da minha linha, né? Wesleyana, que é 24 horas, não é o domingo que é o do Senhor, né? É todos os dias. É do Senhor. Quer comais, quer bebais, eu preciso fazer isso para a glória de Deus. Ainda que nós saibamos que tem as convenções que são importantes, né? Eu costumo sempre dizer o seguinte, não está na Bíblia, não é pecado. Por exemplo, vou falar isso para ela para não dar ideia, né? A filha chegar 3 horas da manhã em casa, está na Bíblia falando que é pecado? Não está escrito. Mas na casa do pastor tem regras, né? E aqui, olha, é 9 horas da noite.
Te ajudar aí. 9 horas da noite. Ué, então, é a mesma coisa, né? O princípio do direito, né? Ubi societas ibi jus, onde há sociedade, então aí há a lei, a justiça. Então, ainda que nós tenhamos liberdade, não seja pecado se reunir na quarta, mas a regra dessa casa aqui é de quartas-feiras. Então você tem que respeitar essa convenção, que não é pecado, mas é importante, porque pode até vir a se tornar um pecado, né? Porque se eu estou em uma família, e aí essa família pode ser a igreja, né, como instituição, ou pode ser uma reunião como essa, isso pode se tornar um pecado porque eu estou assumindo lá a sua responsabilidade. Exato, é responsabilidade. Verdade. Ela achou esse texto aí de quer por mais que verbais em... Eu achei em 1 Coríntios 10, E também tem um 31, parecido em Colossenses 3,17. só para referência de quem estiver procurando. O verso 7 e o verso 8 me chamou muita atenção por dois motivos. Um é histórico. Foi uma das últimas falas de Policarpo de Esmirna antes de ser executado. Ele recitou o verso 7 e verso 8 diante do governador Quadráticos. E ele olhando para o governador e falou: vou te jogar no fogo. E ele manda essa pérola aqui de Paulo: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Vai ser lindo demais. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Só o recitar já é profundo e lindo, mas quando a gente observa esse aspecto de Paulo aqui, existem coisas, não somente culturais atualmente, mas coisas daquele tempo, que faziam claramente uma distinção entre o que nós, como homens, como carnais, como inclinados para o pecado pensamos e como as escrituras pensam. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo hoje. Quando a gente pensa, por exemplo, meu corpo, minhas regras, é uma perspectiva atual, é uma leitura atual acerca de uma percepção de como eu socialmente devo reagir com o meu corpo. Eu estava vendo alguns teólogos falando sobre meu corpo, minhas regras, e também estava vendo o Guilherme de Carvalho, que é um filósofo que eu admiro, porque ele tem uma ponderação ao falar, ele não é um cara que omite aquilo que também pode vir a ser. Então, assim, eu estava vendo ele falar sobre revolução afetiva, e vendo ele falar sobre perspectivas como essa, de que se nós trabalharmos com o meu corpo, minhas regras, por exemplo, numa perspectiva de que o corpo é meu e eu uso do modo como ele quiser, eu posso desassociar o corpo de mim. E eu e corpo acabamos sendo figuras distintas. E aí ele deu um exemplo de um cara que concordou com outro na Alemanha em 2008, 2009, ele concordou de ser canibalizado, né, um ritual antropofágico pelo outro. Ele assumiu um compromisso com os outros caras, então 2 caras mataram ele, os caras queriam comer carne humana, ele queria permitir-se a isso, então ele se permite morrer. Esse cara então foi comido pelos outros 2, encontraram um pedaço desse cara dentro do freezer, e os caras que mataram ele falaram aqui, ó, tá aqui, tá escrito, ele deixou, eu não sei se foi filmagem, ele deixou a gente matar ele e comer o corpo dele. E ele deixou com a seguinte perspectiva: o corpo é meu e eu faço o que eu quiser. E aí a gente pegou uma consideração do Francis Schaeffer, que é aquela coisa, se você vai pegar o seu argumento, leva ele até o último ponto que ele pode chegar. E ver se de fato ele tem uma validade no mundo real. Né? Ele se sustenta, né? Se essa pressuposição que a gente tem, eu não sei quantos de vocês já tinham visto até que ponto pode chegar meu corpo, minhas regras. Então, se o corpo é meu, e de fato as regras são minhas, eu vou ter um problema social muito grande, porque o meu corpo ele pertence a um meio social. O meu corpo não é simplesmente o meu corpo, eu não posso fazer com ele o que eu achar que devo. Mas na perspectiva bíblica, evangelical, é muito interessante observar que nosso corpo não é nosso, de que nossa vida não é nossa, de que a nossa mente não é nossa, de que o nosso viver não é mais nosso. Mas isso parece ser tão simplesinho a se falar, não é muito simplesinho não. E aí, de novo, citando David, por causa do livro que eu estou lendo, David fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, os cristãos deveriam pensar, fazer algumas analogias com o mundo simples, como por exemplo, como eu devo proceder com a minha vida, o meu corpo, sendo cristão. Aí o Mark Dever fez uma seguinte proposta. Ele fez a proposta de colocar um cara casado. Por exemplo, eu sou casado, aqui tem outros homens casados, e aí se você vai numa loja de departamento, de roupa, você se comporta igual um solteiro? Vamos supor que aquela dama que lhe ofereça roupas diga,
Nossa, como você está bonito assim, moço, você deve comprar essa. Se você é um cara cristão e casado, você ainda mais vai ficar reticente com relação a de que modo deve reagir a determinados elogios. Vamos supor que eu chegue com um solteiro e fale assim, cara, vai ter uma festa lá em casa. Isso é uma maravilha, sexta-feira à noite. Se você chegar pra mim e falar assim, André, vai ter uma festa lá em casa sexta-feira à noite, eu vou pensar na Dani, na Elisa, na Olivia, eu falar assim, cara, eu acho que não sei se dá pra mim. Porque tudo que eu faço, quer seja diante da minha esposa ou não, eu não tenho como desconectar o fato que eu sou casado. Então tudo que eu compreendo de mundo, minhas relações, por exemplo, abriu uma proposta de emprego pra você, André, em Manaus. Bom, se eu sou solteiro, em termos gerais, mais livre, tenho a concordância daqui do meu pastor, do meu líder, da minha família, eu posso ir lá para Manaus. Agora eu posso fazer isso com a esposa, com o filho na escola? Posso, porque eu sou marido. E eu, ao ser marido, eu respondo o mundo, tudo, de uma forma diferente. Até mesmo se eu compro ou não um salgado na rua, porque, cara, não, tem que ver se as crianças já pagaram a condução. Entendeu a questão? Então tudo que acontece no mundo de um casado acontece igual no mundo de um solteiro, só que o casado, ele é casado 24 horas por dia, ele responde ao mundo de uma maneira diferente. Quando nós nos convertemos, somos casados com Cristo e respondemos ao mundo de um modo diferente 24 horas por dia. Casados com Cristo. Respondemos, o corpo não é nosso. É interessante a analogia do David, eu não sei quanto, para mim foi tão simples e ao mesmo tempo tão vívida. Eu falei, de fato. Às vezes as pessoas perguntam, né, pastores? Como é que eu posso resistir às tentações? Como é que eu posso responder ao mundo? Como eu devo me comportar como um cristão? Simples. Imagine-se casado com Cristo. De que modo você se relacionaria com isso? Tá? Até mesmo em termos de, aqui tem muitos solteiros, abrir o coração para alguém e gostar de alguém. Será que seria assim tão fácil? Será que seria brincando que você ia gostar de alguém? Ou você primeiro ia falar, Senhor, alguém me deu um aceno, parece ser uma pessoa muito... Sabe, falar com Deus... Às vezes a gente descasa de Jesus, a gente se separa de Jesus fazendo escolhas completamente separadas dele. Quer falar alguma coisa? Eu só ia fazer uma referência que lá em Levítico tem apenas um sacrifício que é queimado todo o corpo do animal, que é o holocausto. O cristianismo é um holocausto diário. Nós devemos queimar totalmente o nosso corpo, totalmente a nossa alma em sacrifício para Deus, por Deus. É aquela coisa, tinha até mandado uma devoção para algumas pessoas sobre a questão que, por exemplo, se eu quero pegar um copo d'água, eu vou sentir uma vontade de beber a água, aí o meu corpo, as minhas pernas vão me conduzir até o bebedouro, com a minha mão eu vou pegar a água e vou beber e vou me saciar. Foi todo um conjunto. Então é assim que é o cristianismo, é um holocausto diário do nosso eu. Amém. 12:1:2, né? 12:1:2. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Muito bom. O verso 10 vai falar, tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo. Olha, Apocalipse 20 vai falar sobre o julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20 vai tratar... a gente pode ir até lá, juntos? Apocalipse 20... 20:11 vai falar assim, Apocalipse 20:11. Foi aí? Vamos lá. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Olha que coisa interessante, irmãos. Talvez uma das doutrinas que a gente costuma esquecer, e não deveria, é a doutrina do juízo de Deus. Deus vai julgar cada um de nós. O julgamento de Deus
da qual Paulo fala, ele vai levar em consideração as palavras ditas, as motivações ligadas às palavras que foram ditas, os atos feitos, as motivações ligadas aos atos feitos, o que é patente, o que é por trás. Todos compareceremos ante o tribunal de Cristo. Certamente aqueles que tiverem o Senhor Jesus como advogado, certamente serão absolvidos e perdoados diante de Deus Pai, diante do próprio juiz que é Jesus Cristo, na verdade. Mas o que mais me assusta é talvez nós nos esquecermos que de fato há um juízo, de que fato há um julgamento, de que fato vamos ser observados diante de Deus, estamos sendo observados e os seremos. Temos uma dificuldade muito grande hoje em termos de juízo, porque nós não estamos acostumados com uma sociedade rígida com a aplicação de correção. Eu sou professor, eu trabalho com crianças de 10 até adolescentes jovens com 18, 19 anos. E é perceptível que as pessoas elas estão um pouco, elas não têm um mínimo de reverência que possa gerar algo do tipo assim, cara, vamos dar um exemplo simples, cara, tu pode ficar reprovado com o que tu tá fazendo. Ah, cara, tá bom. Tipo, sim, qual é o problema de eu ficar reprovado? Sabe, perdeu-se um senso de isso vai dar ruim. Clássico, simples. Se nossa geração, irreverente e distante da percepção de juízo, se dá de frente com um versículo no qual todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, nós infelizmente, nós não percebemos a grandeza e a sensibilidade que são requeridas diante disso. Igor estava lendo um livro, né, Igor, sobre os puritanos, né? Sobre, como é? Santos no mundo. Santos no mundo. E aí uma coisa me chamou a atenção, né, do Igor, eu não sei se foi John Bunyan ou John Owen, eu não sei qual John desses aí que foi e falou, que quando a gente lê a Bíblia, né, foi isso que você falou agora há pouco, a gente não está lendo um livro qualquer. Pode falar isso? Foi Richard Baxter. Pode falar pra gente, o que eu achei muito interessante. A gente estava conversando a respeito de pregação e tal, aí o Baxter estava falando que ele se irava ao saber que cristãos leem a Bíblia como, sei lá, um ímpio lê um jornal, na mesma entonação, na mesma emoção, não lê assim com vigor pelo qual a Bíblia requer, entendeu? Tipo, é a palavra de Deus, não é uma notícia, não é simplesmente uma notícia, entendeu? E ele falou que ele se irava por isso. E ele, no livro sobre pregadores, pastor aprovado, foi no pastor aprovado. E ele estava falando a respeito disso, que ele, tipo assim, exortando pastores a serem reverentes diante das Escrituras e dar a honra que é devida a ela. Amém. A gente não está falando de bibliolatria, tá? A gente não está falando de adoração ao papel, ao texto, não é isso não. Mas é realmente crer e se relacionar com a Bíblia, com a voz de Deus, de tal forma a perceber que estamos ouvindo a voz de Deus. É Deus quem está falando, tá? Vai chegar aí um pouquinho à frente e vai dizer, não nos julguemos mais uns aos outros. É a terceira referência sobre não julgamento. A gente tem um no verso 4, tem um no verso 10, agora tem um no verso 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Mais uma vez a referência sobre não julgamento, ela faz menção a uma preocupação que Paulo tem com a nossa índole destrutiva ao descrever pessoas, ao falar sobre pessoas, ao falar mal sobre pessoas. Paulo está muito preocupado de que a nossa maneira de falar, o modo como nós vamos reagir, a como as pessoas vivem, possa gerar destruição na fé de outros. Irmãos, às vezes quando nós estamos no começo da caminhada, e muitos aqui podem estar no começo da caminhada, nós não temos noção do que é estar abrindo, com todo respeito, John Stott ou Benny Hinn. Você olha John Stott, olha Benny Hinn, você olha e fala mesmo, cara, então, é Deus, tá falando de Deus, tá falando do Espírito Santo, é igual. Eu me lembro que quando eu abria, sei que vocês gostam de brincar com essas coisas, né? Mas eu me lembro que... Vai sair agora, fala aqui, John Stott, Benny Hinn. Não, quase saiu. Não, eu me lembro que quando eu estava no começo da fé, me deram um livro. E eu engoli o livro. O livro era do Daniel Mastral. Ah, só, exato. O livro era do Daniel Mastral e o livro era sobre batalha espiritual. Falei, maluco, Deus é real. Aí eu li aquele livro
E, tipo, um ano antes eu tinha lido A Cabana. Tá fluindo? Você já leu A Cabana? Já foi lá na igreja. O que foi? Já foi lá na igreja. O que foi na igreja? Sendo-me das coisas que pra trás. O que é A Cabana? Como é que é? Astral. Ah, o Mastral foi. Mas A Cabana me trouxe uma ideia de que Deus existia. E o Daniel Mastral me trouxe a ideia de que o diabo existia. Só que quando eu olho para essas literaturas hoje, eu falo, Deus, como o Senhor fez pra mim. Eu fui pra quarta dimensão também. Tu foi pra quarta dimensão, né? Eu te voltei pra... Rapaz, era tão sério. E eu me lembro que não tinha ninguém pra dizer que eu tava lendo errado. Ninguém chegou e falou assim, cara, você tá lendo errado. Eu acho que se alguém chegasse pra mim naquela época e falasse assim, tá lendo Daniel Mastral? Pô, pelo amor de Deus, cada um lê um troço direito. Por que não tinha ninguém? Não sei, ninguém falou nada. Não tinha ou alguém... Ou você acha que existia alguém? Não, eu falava... Você negou a fazer? Não, ninguém. Todo mundo falava que era legal. Juro pra você. Isso é a pior das notícias. Eu falava, eu tô lendo Daniel Mastral, pô, eu tenho... Aí falava, eu tenho o guerreiro não sei o que do fogo. Aí já vinha e emprestava o outro. Era meio modinha esse tempo, né? Foi. Você leu também, né? Ah, agora ninguém lê, só o André Borbolão. O pastor Borbolão saiu, o pastor Ali saiu, porque acusou a mente deles, a consciência deles, saiu andando aí, ó. Ó, e eu posso dizer, aquilo fazia um sentido danado pra mim. Hoje, quando eu olho, eu vejo que não é uma literatura biblicamente aprovada. Tem muita coisa errada. E é coisa errada demais num lugar só. Mas eu não vi assim. Você imaginou se alguém chegasse e me destruísse naquele momento? Rebentasse com a minha fé? Começasse a me detonar por causa do tipo de leitura que eu estava tendo? Acho que Paulo está preocupado com o fato de que nem todos que nós vamos encontrar têm discernimento do que estão fazendo. E que a gente não pode simplesmente pegar e destruir dizendo assim, cara, eu vou te mostrar o que é a fé cristã. Né? Aqueles longos desafios. Você já leu isso? Você sabe aquilo outro? Sabe, irmãos? Paulo tem uma preocupação muito grande de que nós... E aí ele vai falar no capítulo 15, né? Nós somos fortes, ou então, ó, se você tem alguma medida de conhecimento ou entendimento daquilo que Cristo é, que a gente não pega essa medida de conhecimento e destrua o que ainda não tem. Entendeu? Licença aqui. Falei de Benny Hill, tu leu essa piada. Tu leu. A Benny Hill, eu consegui resistir. O problema foi o Yang Shua. Tu leu o Yang Shua? Na quarta dimensão. Eu li, cara. Oração, a chave do avivamento. Na Batmania eu mergulhei mesmo de cabeça. Mas vamos lá. É só uma experiência, né? Na verdade não foi experiência minha não. Testemunho do Walter McAllister. Acho que ele até gravou um vídeo falando disso, que eu acho que ele escreveu também no livro. Ele tinha um casal de pastores que tinham um ministério e um dom específico de cura. Eles tinham, assim, a igreja reconhecia o dom de cura nesse casal. E eles viajavam o mundo inteiro pregando isso. Só que a base que eles usavam para o ministério deles era o texto que está, né, lá em Tiago. Alguém doente entre vós, chama os presbíteros, façam unção com óleo, a oração da fé curará o enfermo. E beleza, até que teve um dia, eles estavam lá e falaram assim, poxa, vem cá, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Olha, essa unção com óleo não cura, né? O que cura é a oração da fé. O óleo, né, não tem poder mágico, não é ponto de contato, isso é espiritismo, não é cristianismo. E o óleo também era usado para vários fatores, né? Você tinha para perfumar e você tinha o óleo para fins medicinais. Quando o Tiago ele diz, faça a unção com óleo, ele está dizendo, nos dias de hoje, qual seria, né, a interpretação? Toma o remédio, né, aí chama os presbíteros, faça a oração da fé vai curar. O óleo era para botar em cima da ferida, né? Gente, eu só sei que... Aí ele disse exatamente isso. Ele falou assim, olha, eu tive uma crise porque aquela família se sentiu anos crendo daquela maneira, né? Realmente milagres aconteciam por misericórdia e graça de Deus, mas eles perderam o ministério. Eles foram definhando, pararam de pregar, pararam de ministrar. Ficaram chocados com aquela informação que ele falou assim, mas nosso ministério é baseado nessa interpretação do texto. E aí ele falou sobre esse cuidado. Ele falou assim, puxa, eu tenho essa característica do ensino, mas assim, eu não tomei esse cuidado. Eu cheguei, né? Não, eu sou o bispo, tá aqui, ó, tu tá errado. E corrigi de uma maneira que talvez se eu fosse mais, né, flexível. Depois que eu vi esse vídeo, isso me ajudou muito a entender, por exemplo, terceira idade, com as irmãs lá, que elas foram criadas assim.
Entendeu? Então, assim, na escola bíblica eu ensinava isso, mas com esse cuidado. E mesmo assim, tinha de repente aquela irmã, pastor, me dá um óleozinho lá, que eu tô... Tem outra que falou assim, não, pastor, depois que eu passei, botar uma gota de óleo... Ainda fala óleo ungido, como se existisse isso. Então, assim, a gente tem que corrigir, né? Não é deixar passar, mas nós temos que ter essa sensibilidade, porque a gente pode matar alguém com um alimento sólido que a pessoa... que pra gente às vezes nem é sólido, né? Mas pode ser tão sólido pra aquela pessoa que você mata a fé daquela pessoa. Nós tivemos uma situação muito parecida, pastor. É difícil. Qual é o equilíbrio? Eu não vou mentir, mas ao mesmo tempo... Sim. Tivemos uma situação muito interessante. Tinha uma menina, ela não está aqui, nem o rapaz, então não vai, acho que ninguém vai descobrir, não. Mas não pergunta também não, porque depois que terminar a comunicar, era fulano? Não era fulano. Pronto. E aí, essa menina, ela dançava na igreja dela, né? E acho que ainda dança e tal, mas dançava no meio do culto e tal. E ela estava se preparando para eu não sei como era o nome, um especial, alguma coisa que ela ia dançar antes da pregação, alguma coisa assim. Hã? Não, ela e o grupo dela estavam se consagrando, subindo um monte. E aí eu tô vendo ela falar com o rapaz. O rapaz, ele é um rapaz abençoado. Falar com o rapaz... E aí o rapaz olhou pra ela e falou assim, posso te falar uma coisa? Aí ela, claro, eu tô aqui, Deus, ai, Senhor, Deus tá falando comigo. Eu me lembro como fosse hoje, falar naquela salinha. Aí ele falou assim, você sabia que esse negócio de dança no culto não tem nada a ver? Eu vou mais além, eu acho que o que você tá fazendo é inútil. A garota saiu atormentada. Ela desceu trêmula, a ponto de ir lá no ministério de dança da igreja dela, e ela estava indo já, eu segurei ela ali, outros irmãos viram aqui que ela estava estremecida naquele momento. Eu falei, querida, o que houve, assim, você está saindo assim? Ela, não, André, não estou bem não. E o rapaz sorrindo, abençoado, aquele moleque dá um trabalho desgraçado. Aí ele estava lá rindo, e ele estava rindo com uma espécie de, peguei você. E ela desceu, ela trêmula, nós estamos nos consagrando há 3 meses, eu não sei, agora o rapaz falou que tudo é em vão, que culto não tem que ter dança, e eu não estou entrando no mérito do dança aqui, tá entendendo? Eu estou falando só a situação, para vocês entenderem, que essa menina ficou destabilizada para orar por 1 mês. Ela não conseguia orar com vergonha de Deus. Olha só. E eu, claro que eu procurei o rapaz para tentar entender a realidade. Ele chegou bem arrogantemente falando, André, nós temos que falar a verdade de Cristo. A verdade tem que ser dita. Falei, cara, independente do modo como você crê e vê essa percepção do culto, da dança, cara, você acabou com a garota. Mas não tinha amor nos olhos dele. De fato, ele venceu o duelo que ele queria. Ele venceu a batalha. Né? Ele não anda mais conosco aqui já há bastante tempo. Mas foi muito triste. Porque a gente pode ser muito mal com aquilo que a gente acha que tem de conhecimento, a gente pode esfaquear as pessoas, destruir. Paulo vai falar aqui, ó, não destrua aquilo que, né, o que Cristo fez na cruz não pode ser destruído por ninguém, mas a fé das pessoas pode. A fé individual, nossa, pode ser roubada, destruída, vilipendiada. Então a gente tem que ter muito cuidado quando lida com a fé dos outros, porque a fé dos outros pode não estar tão sólida quanto a sua, e mais, ela pode ser uma fé ainda calcada em óleozinho. Minha avó botava o copo em cima da televisão, eu olhava assim, e ela, agora eu já posso beber. Aí bebia, tô até melhor. Ela sentia melhor. E eu não estou dizendo que o copo melhorava, não. Eu estou dizendo assim que a velhinha já estava com 82, eu não tinha mais como tirar aquele negócio, eu já tinha tentado tudo, ela era analfabeta, cria em Jesus. Tipo assim, ela fazia o que ela podia para crer em Jesus, eu creio. E eu acho que eu vou encontrar minha avó no céu, porque ela era uma mulher piedosa e realmente ela tinha que se entregar a Jesus Cristo. Mas ela bebia o copo da água em cima da televisão. Uma lá na igreja, que já é uma senhora também, analfabeta e tudo mais, mas essa mulher de fé, uma experiência de vida. Eu visitando ela contando a dificuldade, a fome que eles passavam. Que um dia o marido estava trabalhando e a geladeira pifou, né? E ela não sabia mais o que fazer. E foi 2 experiências. Ela falou da geladeira e do gás. E ela falou assim, pastor, eu peguei o óleo ungido, né? E eu joguei no motor e eu comecei a orar, pastor, a geladeira voltou a funcionar. Rapaz. Aí o que você vai falar, irmã? Não existe óleo ungido? Irmã, é aquele momento de glorificar Deus. Eu falei assim, irmão, glória a Deus. Tipo, Deus, e me dá um pouco desse óleo. Botou na comida. Põe um pouquinho aqui. Então assim, essa sensibilidade jeito, né? pastoral a gente precisa ter. Amém.
Tu vai no 15 aí? Razão e sensibilidade. Razão e sensibilidade. Não, Isabela, meu Deus. Adorei. Versículo 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não façais perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. O exemplo que tanto o Lid quanto o pastor deram fala sobre uma questão que ambos os personagens escandalizaram o irmão. Tanto que no final do versículo diz que por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então ele é o nosso irmão em Cristo. O jovem, ele escandalizou a moça e botou um empecilho na fé dela pelo modo arrogante. E nós devemos sim exortar, como foi falado no início do capítulo, porém com amor. Porém com uma certa sensibilidade, porque é o nosso irmão mais novo. Sempre com o irmão mais novo a gente tem mais dedinho pra cuidar. Eu lembro quando eu era bem mais novinha, quando meu irmão tava me ensinando a mexer no computador, meu irmão é bem mais jovem que eu, ele ficava todo cheio de jeitinho, me ensinando a mexer no Orkut na época, no MSN. E era todo, muito velho, todo um cuidado bem especial. E é isso que nós devemos ter com os nossos irmãos mais novos na fé. E não colocar empecilhos com arrogância, com uma questão que eu sei mais do que ele, então vou ensinar no meu modo e acabou. Outro problema também é quando a gente sempre acha que a gente é o mais velho, né? A gente então carrega esse peso, né, do título, é pastor, é isso, né? A gente tem que às vezes fazer um esforço para, peraí, eu preciso de alguém acima de mim para poder estar me referenciando, para estar me ensinando. Eu costumo dizer muito isso lá na igreja, eu falo assim, olha, eu tenho pastor, eu toda terça-feira a gente está lá chorando junto, está conversando na reunião de pastores, é o momento que a gente troca. Eu falo assim, todo mundo precisa ser pastoreado, todo mundo precisa ter alguém, todo mundo precisa de um irmão mais velho. O problema é quando a gente acha que a gente sempre é o mais velho, a gente acha que a gente é um armaduro. Será que é? Quando a gente era criança, a gente também achava, né, que a gente já sabia tudo. E aí, quando era menino, a gente deixou de ser menino, a gente percebia quanto a gente era imaturo. E às vezes, se eu me considero maduro, isso não é um sinal de imaturidade também, né? Na verdade, fraco sou eu, não o outro. A gente pensa sempre em termos de escândalo, em cometer um pecado que vai levar outros a cometerem pecados e desencaminhar. A gente pensa no escândalo, né, sempre em termos de uma ofensa pecaminosa, grave, o adultério, o roubo, o escândalo geral. E olha o que fez fulano, tá usando droga. A gente não pensa em escândalo como a Moreda ressaltou, como o pastor falou, a gente deu exemplo, aquele escândalo que leva a fé de outro a ser destruída. É um escândalo, é um tropeço, né? 16 vai falar, não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É interessante observar reino de Deus, né? A percepção acerca de reino de Deus, a gente encontra no Pai Nosso, vem o teu reino, vem o teu governo, vem o modo com o qual o Senhor estabelece os seus domínios e o modo como o Senhor quer que a sua vontade seja estabelecida. O reino de Deus é o governo de Deus. A igreja não é o reino, mas está nele. A igreja, ela tem lideranças de homens que Deus institui, que Deus coloca, e ela pertence a esse reino. Mas o reino de Deus é o governo. E aqui é uma evocação clara de quem manda é Deus. Pare de ser senhor sobre a vida de alguém que tem um senhor, né? Isso não é sobre, como o pastor falou, não é sobre lideranças, não é sobre ter pastores ou não, mas é de fato sobre nós possuirmos a verdade e com essa verdade possuirmos os outros. De tal forma que essa verdade ela se sobrepõe ao nosso caráter de ombro a ombro que nós temos em termos de ser cristãos, filhos de um mesmo Pai. O reino de Deus ele tem de vir sobre nós e esse reino tem um rei e esse rei sim é Senhor sobre todos nós. E por que isso é tão importante entender a questão do reino, irmãos? A gente tem percepções latino-americanas sobre o reino de Deus, que o reino de Deus veio colocar justiça, e aí fala de justiça, fala sobre justiça social. A gente também tem percepções de reino de Deus como sendo a igreja. A minha igreja é o reino de Deus, né? Mas o reino de Deus é o governo. Eu sei que aqui tem um misto de gente que está na fé há muito tempo, gente que está na fé agora, tem o Luquinhas aí que está cheio. Está com 8 ou 9, Lucas? 19? Meu Deus do céu. 9. Então tem um monte de gente aqui. Então é importante estabelecer que reino de Deus é o governo de Deus. É o governo de Deus. E vai falar que esse governo de Deus,
ele não é sobre comida ou bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Eu queria pensar em termos de bebida, e eu queria até encaixar o aspecto do álcool. Eu estou evangelizando um professor, que é professor dela também, que ele bebe muito. E ele tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com o evangelho pelo fato de que ele bebe muito, ele bebe de beber muito, né? Um professor que você também foi aluna dele, um amigo meu. Já sabe. A Raquel talvez tenha. Foi ela. A Raquel também foi aluna O dele. problema dele é porque ele gosta. Ele gosta muito de beber. Né? Já foi também assim. Ele gosta muito. E alguns falam assim, não vou explicar nada pra ele não, ele tem que dar uma parada nessa bebida. Eu É um falei, senhor branquinho com o rosto meio arredondado, não, né? Não, é da minha idade. É senhor, né, também. É da minha idade. Mas, Também te assumiu. até que fim, né? Ele foi falar que eu sou velho daqui a pouco. Cara. 37, eu sou velho. Então, esse homem, ele está com uma dificuldade muito grande de se permitir o evangelho devido ao fato de que ele bebe muito. Ele está indo à igreja, ele está indo há 2 anos à igreja e hoje pela primeira vez ele ouviu o evangelho. Eu sentei na mesa, a mesa dos professores com ele e falei, cara, deixa eu te explicar o evangelho. E aí pela primeira vez ele entendeu o evangelho. Jesus morreu, ressuscitou e tal. E ele falou, cara, é isso que é o evangelho? Porque na mente dele, toda aquela dogmática que se faz necessária enquanto depois que você entra na fé, você entende a dogmática, a sistemática, você entende. Só que ele estava colocando nele mesmo um impedimento que é o beber. Como alguns colocam o fumar. E aí não se chega a Cristo. Porque você tem cigarro ali, você tem a bebida. Eu conheço filhos de crentes que falam assim, meu pai tem que parar de beber para ele poder entender aquela fé. Não, seu pai não vai parar de beber para entender a fé, ele precisa entender a fé para parar de beber. Então a nossa dificuldade é que o reino de Deus não é sobre comida e bebida. O reino de Deus não é sobre a ingestão ou não de alcoólicos ou produtos, droga. Não é sobre isso. Tem um monte de coisa que vai parar quando o reino de Deus reinar sobre a vida da cada pessoa. Mas, de fato, o que nós precisamos fazer é não colocar mais impedimentos e dificuldades que o próprio pecador já tem. Paulo tem essa preocupação de que nós, como cristãos, coloquemos mais impedimentos e implicações difíceis. Eu encontrei uma menina ontem no evangelismo que eu faço terça-feira, numa das escolas que eu dou aula. Inclusive tem uma molecada querendo vir aqui, eu estou muito feliz por isso. Eles estavam assim, ansiosos por cada terça-feira. É engraçado quando a pessoa está ansiosa por ouvir o evangelho de novo, né? Eu estava saindo da sala, o professor, hoje vai ter, né? Eu falei, vai ter. Aí foi descendo aquela maçaroca de aluno até lá embaixo. E as coordenadoras, vem entrar para a sala do professor. Eu não posso, não tem como agora parar esse movimento aqui. E é engraçado porque, ao término, o menino falou assim, poxa, eu tenho dificuldades, né, de me aproximar da fé dos cristãos, porque eu sou inconstante, eu não consigo ir à igreja e voltar à igreja, aí eu prefiro nem ir. Falei, cara, então a gente poderia sentar e ler a Bíblia junto? Sabe, porque nós chamamos para ir para a igreja. Aí a inconstância da pessoa nos irrita. E a gente não chama mais. Quem quer tem que mostrar que quer, pô. Sabe aquelas intolerâncias que a gente acha que pra gente funciona muito bem. Então, de fato, tu tá 10 anos na fé, vai faltar a igreja. Tu tá 10 anos na fé, tu vai deixar de ler a Bíblia? Não faz muito sentido, você fica até meio irritado. Agora, o cara não tá chegando, e ele é inconstante, ele é pé aqui, pé lá, pé aqui, pé lá. Aí a menina chegou e falou assim, e esse aí é porque a gente tá tratando de um capítulo que eu acho que os relatos pessoais ajudam a entender as perspectivas desse capítulo, tá? É porque, de repente, vocês estão vendo a gente falar um monte de experiência, mas eu acho válido nesse momento aqui. A menina chegou pra mim e falou assim, professor, eu tenho uma amiga católica. Aí apontou pra ela, aquela ali. Eu falei, sim, daí? Professor, eu tô querendo falar de Deus pra ela, mas não dá, professor. É muito ídolo, é muita estátua, é muita coisa. Eu fico irritada. Quando eu vou falar de Deus pra ela, ela fala, ai, salve Maria, eu me irrito. Eu falei assim, filha, o ídolo não é só de pedra, o ídolo é tudo aquilo que eu ponho no lugar de Deus, é aquilo que eu adoro, que eu dedico tempo, que eu reverencio. Você também tem ídolos? Ela, não, professor, mas os dela, pô, é São Jorge. Ela foi fazendo uma lista com a mão. Eu falei, vem cá, você vai falar de Deus pra ela ou tu vai ficar perturbando com... Deixa lá, cara, pô. Vai lá um dia lá, baixa um lustre na área de amar as pessoas como Jesus não. Quem é que sabe mais aqui? Com certeza é Jesus. E como ele nos trata? Será que ele trata-nos arrogantemente? Ele trata-nos distintivamente em relação a isso? Não, eu vou falar só com quem já tiver um nível. Isso não é assim. Isso não é assim. Amém? Tem um negócio. Gente, a gente está precisando muito do seu dinheiro. Todo ele. Não parte apenas. Todo ele. Porque nós precisamos pagar o aluguel. E eu sei que você já deve ter vindo com mais de R$600 no bolso. Então bote o celular aí dentro. Todo o dinheiro, irmão. Todo o dinheiro. Não se poupe. Nós precisamos da sua ajuda.